Testemunho de Jeová tá onde aí? Então, não tá. Como assim? Porque os testemunhas de Jeová são um grupo totalmente diferente de tudo. Surge quando? Testemunha de Jeová e Mormons estão fora da tradição evangélica, Ah, é? apesar de parecer evangélico. Eles, na verdade, é um movimento que começa no século XIX e existe uma coisa nesses movimentos religiosos que é a fascinação escatológica. O que quer dizer isso, né? Além desses elementos denominacionais, os grupos, por exemplo, se diferenciaram por teologia, o pessoal que gostava mais da soberania de Deus, da tradição calvinista e da liberdade humana, arminiana. E chega uma hora que o mundo começa a passar por crises muito sérias e difíceis de entender, o pessoal diz o quê? Ih, chegou o fim do mundo. É. Então, alguns grupos surgiram nessa, vamos dizer, dimensão escatológica da fé. Os adventistas do sétimo dia surgiram assim. E as testemunhas de Jeová foram fundadas por um homem chamado Charles Taze Russell. Isso quase no final do século XIX. E o que eles entenderam? Primeiro, que eles são um grupo exclusivo, que Deus concorda. A princípio, eles imaginavam que só 144 mil haveriam de ser salvos. Eles tiveram um encaminhamento diferente em relação assim à integração com a sociedade. Eles, por exemplo, que não aceitam transfusão de sangue, eles não comemoram nem Natal nem aniversário, eles são completamente omissos em qualquer ideia de participação de qualquer coisa ligado ao Estado, ao governo, não servem exército, tem toda uma questão de consciência particular e pessoal, mas eles não aceitam a divindade de Jesus. É. E eles produziram uma versão da Bíblia que só eles aceitam, que é chamado a versão Novo Mundo das Escrituras Sagradas. E nesse sentido, por exemplo, você tem um texto que todas as versões dizem com clareza, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, maiúsculo, Jesus. Lá está, em vez de verbo, palavra, a palavra era um Deus minúsculo. Então, por causa da rejeição da divindade de Jesus. Por que isso? Então você lembra que isso é primário, né? É. Isso é um entendimento É. primário. Então, a partir do momento que rompeu com isso, não é considerado, então. Eles estão, vamos dizer, eles são um grupo para eclesiástico, para cristão. Fora, eles estão dentro do Jesus era escopo um geral. homem comum? Jesus Um é profeta? um profeta, um Messias, mas não é divino. Então, E o eles caminho são... para a salvação Então, é Jesus, mas você precisa pertencer à organização e cumprir a sua função dentro da organização que se reconhece somente a si mesmo. Inclusive, eles imaginavam que Jesus ia voltar no começo do século XX. Isso não aconteceu, que foi o mesmo drama dos adventistas do sétimo dia na época do William Miller, né? Ah, é? Quando fundou em 1843. Também entenderam que Cristo voltava e depois tiveram reorganização teológica. Então, os adventistas também são um grupo diferente das Testemunhas de Jeová, diferente dos mormons, mas que também tem uma história limítrofe de estar dentro do contexto evangélico e, ao mesmo tempo, estar num cenário de exclusivismo diferente das demais denominações. E o mormonismo... Porque fazem leituras diferentes da Bíblia? Tem entendimento diferente? Porque parecem dar uma atenção especial à sua figura de maior protagonismo, que era Ellen Goldwhite, que escreveu o livro Grande Conflito, The Great Controversy Between Christ and Satan, e ela acaba, na prática, servindo como grande referência hermenêutica de entendimento da fé. E aí eles também tiveram certas exigências mais ligadas a práticas veterotestamentárias e no início eram muito exclusivistas, totalmente separado em relação aos outros. Hoje o movimento tem mudado bastante, tem dividido, inclusive tem adventistas mais fechados, mais abertos, e tem até adventistas pentecostais, Tem. que Ah, é? chama adventista da promessa, né? Agora, o mormonismo é um outro caminho. O mormonismo ele tem uma outra Bíblia, que é o livro de Mórmon. Além do livro de Mórmon, eles têm pérolas de grande valor e doutrinas e convênios. Mas em 2 Nefi 29:10, no livro de Mórmon, está escrito, se vocês têm uma Bíblia, não devem acreditar que a verdade está só nessa Bíblia e que não fiz com que se revelasse mais. Então a interpretação é que a Bíblia é incompleta. Precisa da sua
contrapartida que fecha a revelação. Uma revelação lá no contexto de Israel e outra nas Américas, que são os livros que formam o livro de Mórmon, conhecido como O líder, autoritativo. a história é que ele foi, né? Ele foi em duas igrejas e elas até brigavam entre si, essas duas igrejas, e ele lá em conflito em qual era a certa. Teve- E aí, de repente, teve uma revelação: não, nenhuma tá certa, né? Eu vou te dar a certa. E ele tem um encontro. É o anjo Moroni? Moroni. E dá pra ele um livro dourado, né? E tem ali a revelação. E as placas douradas que ele traduz para o inglês, depois o anjo Moroni leva né? embora. Ninguém nunca viu. E aí fica essa. Então, essa tradição, tanto os mormons como os testemunhas de Jeová, desenvolve um jeito tão peculiar de ser que eles não estão incluídos dentro daquilo que a gente coloca da tradição cristã, mesmo incluindo católicos, ortodoxos, protestantes e evangélicos, todos estão aí. Esses grupos estão fora dessa sintonia mais fundamental. Manda uma pergunta aí sobre o que já foi falado, Lênin. Bora lá. Ó. CCB. Tem uma pergunta aqui do Rafael Pimenta. Ele fala aqui o seguinte, ó. Porque uma outra igreja, já que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Enfim, aí ele manda algumas análises aqui de texto e tal, mas a pergunta base dele é essa, né? Porque tantas igrejas, se a igreja foi fundada... As de texto são grandes? Ou... Não, ele manda as referências de texto. Acá analisar também CL 1:24, que deve ser Colossenses. Então, aí tem um equívoco muito grande, né? Porque quando a pessoa diz sobre Pedro, pois a tradição protestante vai dizendo, Pedro não é Pedro. Na verdade, essa pedra é Jesus. E quando está falando esta pedra, está se referindo a Cristo. Muito provavelmente não é isso que o texto está querendo dizer. Do outro lado, o pessoal de tradição católica está dizendo, não, na verdade Pedro é a pedra, e ele então é a base, e por isso dá o fundamento para a tradição católica, né? Na verdade, ao fazer isso, você está dando o fundamento primeiro para a autoridade do texto, né? Para referendar. Só que você descobre o quê? Primeiro, não é verdade que Pedro tem essa autoridade. Quando você chega na igreja de Jerusalém, basta você ler Atos 15, quem está na liderança da igreja é Tiago. Então, Pedro não significa isso que as pessoas estão achando que ele significava. Segundo, Paulo escreve abertamente, eu encontrei o Pedrão, encontrei o Cefas, e eu quebrei o pau com ele, eu resisti na cara, porque quando chegou o pessoal da circuncisão, ele agiu de um jeito. Depois, quando chegaram os outros, ele... Então, quer dizer, que negócio é esse? Você não assume a sua postura como seguidor de Jesus? Então, assim, se é entendido que Pedro tem esse tipo de autoridade, esses outros textos ficam sem sentido. Então, por que está falando de Pedro? Porque Pedro é um elemento representativo daquilo que o Novo Testamento vai chamar de fundamento dos apóstolos. Nenhum dos apóstolos tem valor e poder em si. A palavra apóstolo é uma forma do grego, do verbo apostelo, que significa enviado, e enviado no sentido formal. Missionário, né? Traduz uma palavra hebraica chamada shaliach, que quando você mandava um emissário oficial em nome de alguém importante, esse era o apóstolo. Então, a validade dos apóstolos não está neles, mas está em Cristo Jesus, enquanto eles testemunham daquele que é o fundamento, que é Cristo. Não é nenhum deles, nem Pedro, nem Paulo. Aliás, o texto diz isso. Quem é Pedro? Quem é Paulo? Lá na briga dos coríntios. De novo, tá vendo? Estavam brigando os coríntios. Sempre. E aí, o que acontece? Não dá para usar esse texto à luz dos outros para dizer, ó, Pedro é uma autoridade. Isso, de novo, traz esse espírito coronelístico de pegar um indivíduo, de colocar no centro da coisa, quando, na verdade, o centro está na palavra e na pessoa de Jesus, e não em nenhum indivíduo, nem Davi, nem Salomão, nem Pedro, nem Paulo, nem ninguém. E no contexto ali, Jesus está perguntando para eles, né? Quem vocês dizem que eu sou, né? E Pedro traz essa declaração por revelação do Pai, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então, a base de construção de toda a igreja é essa, né? Tu és o Cristo, ou seja, o Messias, Filho do Deus vivo, ou seja, Deus encarnado, né? Não dá para você dizer que Pedro é pedra nesse sentido de autoridade eclesiástica. É simplesmente isso.
Mais uma enquanto eu vou ao banheiro. Ó, a Keila Maria, ela pediu para vocês falarem sobre sobre pregadores, né? Aí ela dá uns exemplos aqui do Rex Humbert, o Jimmy Swaggart e tantos outros que surgiram, né? Se vocês puderem falar um pouquinho. Douglas, aqui. Aí depois você começa com um movimento, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, né? Essas denominações, até eu estava vendo sobre a Deus é Amor, por exemplo, né? O Davi Miranda, ele fazia parte da Assembleia de Deus, ele sai e começa Deus é Amor, até querendo ser um pouco mais rígido, até a Assembleia de Deus já era rígida, e buscando, né, uma rigidez maior ali das doutrinas, dos usos e costumes, né? Mas uma coisa que eles começaram a fazer é ir para a rádio, né? E aproveitar a mídia da rádio para evangelizar e pregar, e aí acontece isso com a Universal também, a ponto de comprar, né, a Record, e começa a massificar. Então você começa a ter esses pregadores, e o Jimmy Swaggart, né, era um pregador, um dos mais ouvidos do mundo, né? Ele tinha um programa de televisão que passava aqui no Brasil, as pessoas 80. Paravam para ver, mas que infelizmente, né, teve um escândalo aí moral, sexual, né? Foi pego com uma prostituta, ele veio a público e confessou e tal, mas nunca mais voltou como era, né, ao ministério, né? Ela citou também aqui o Rex Humbert, não sei se eu não conheço. O Rex Humbert é um pouco anterior ao Jimmy Swaggart, e a coisa assim, é interessante que as denominações pentecostais mais antigas, elas tinham, que é muito comum no meio evangélico isso, uma resistência às novidades. Uhum. Então, por exemplo, logo no começo, tanto Davi Miranda, né, da Deus é Amor, também o Manuel de Melo, do Brasil para Cristo, logo começaram a usar muito rádio, né? Que algumas igrejas tinham resistência. Mas depois do final dos anos 70, começo dos 80, começou-se ao uso da televisão. Um dos pioneiros era o Rex Humbert, que era, vamos dizer, um pregador pentecostal moderado, né, que tinha até a família que participava, cantava e trazia uma mensagem basicamente evangelística. Mas, claro, não teve a mesma pegada e o impacto que o Jimmy Swaggart teve depois nos anos 80.